O Brasil não é para amadores. A Ford, uma das maiores marcas de carros do mundo, fechou todas as suas fábricas em solo brasileiro. Esse fato levantou muitas dúvidas sobre os motivos da renomada empresa estar fazendo isso, e mostrou que, além de não ser para amadores, o Brasil talvez também não seja nem fácil para os profissionais. No início de 2021, a Ford confirmou uma notícia que já era aguardada desde 2019, o encerramento da produção de veículos aqui no Brasil. Apesar de aguardada, essa notícia ainda foi um baque para uma parte da população, que se assustou com a perda de mais de 5 mil empregos diretos e indiretos das plantas de São Paulo, Bahia e Ceará. Em um comunicado, a fabricante havia dito que a decisão de deixar o Brasil se devia ao crescimento da capacidade ociosa da indústria e à redução das vendas resultando em anos de perdas significativas, ou seja, em poucas palavras, ela não estava vendendo o suficiente para continuar operando. Mas nós estamos falando da empresa que revolucionou a forma como toda a indústria funciona, não só de automóveis, a indústria no geral. E como nem tudo é tão simples quanto parece, vamos ver se existe algo a mais nessa história. Quais foram os reais motivos para a saída da Ford e se alguém tem culpa nisso. A importância histórica da Ford é inegável para o sistema de produção industrial de todo o século XX. No mundo todo, ela também foi a primeira fabricante de carros que chegou no nosso país, em 1919. Nessa época, Henry Ford, fundador da empresa, já tinha revolucionado a indústria automobilística para sempre. E ele fez isso criando um modelo de produção industrial que ficou conhecido como Fordismo. Henry Ford, um dia vendo como funcionavam abatedouros de porcos, teve a ideia de implantar aquele método nas suas fábricas. O que ele queria mesmo era criar uma linha de produção, mas esse nome não existia na época. Foi no início do século XX. Os empresários ainda estavam buscando formas de maximizar seus lucros e aumentar a produtividade dos empregados. E então ele teve a ideia de padronizar a produção, dando a cada fase do processo um lugar fixo na ordem de fabricação dos carros, onde a mesma pessoa cuidava sempre do mesmo processo, fazendo sempre a mesma coisa, porque assim ela iria se especializar nisso e faria sua parte melhor e mais rápido. Também retirou da fabricação todos os componentes que pudessem ser artesanais e implementou uma total automatização dos processos industriais. Com toda essa otimização, padronização e agilidade na produção, o modelo fordista reduziu o tempo de produção de um automóvel, o que antes demorava em média 500 minutos para ficar pronto, passou a levar apenas 2. Produzindo mais, ele venderia mais veículos e obviamente lucraria mais. Outra inovação importante entre todas as que a Ford implementou foi aumentar os salários dos próprios funcionários, para que assim eles pudessem comprar os novos veículos da marca. Isso aumentava o mercado consumidor dos seus veículos e também funcionava como um marketing da sua empresa, circulando por toda a cidade e falando sobre os seus veículos. Nos últimos 3 anos, a crise sanitária e a paralisação de toda a produção de vários insumos industriais desencadeou um choque no setor industrial como um todo e teve suas cadeias globais de produção totalmente quebradas. Uma das indústrias mais afetadas por essa foi a de chips, semicondutores, um dos componentes mais importantes para a fabricação de automóveis. E a Ford é um bom exemplo de grande marca mundial que foi afetada pela falta de insumos. Mas a receita da empresa foi superior a 137 bilhões de dólares em 2021, um número superior aos 121 bilhões de 2020. Então, cadê a crise? É que esses números ainda estão 17% abaixo do número de antes da crise. Quase que no mundo inteiro, a Ford vai mal. Eles também fecharam as portas das fábricas na China, que é o maior mercado consumidor da Ford. Inclusive, a subsidiária da empresa em território chinês registrou um prejuízo de 600 milhões de dólares. Já a Ford europeia, outro grande mercado, teve um prejuízo de 800 milhões de dólares. Aqui na América do Sul, o desempenho também não foi dos melhores, tendo um prejuízo de 500 milhões de dólares. Mas o fabricante de carros ainda é muito forte em sua terra natal, os Estados Unidos. E essa força se dá especialmente porque os americanos não são muito fãs de carros de passeio como os brasileiros, preferindo SUVs e picapes, sendo que a Ford historicamente domina o setor de picapes com a F-150, que é o modelo mais vendido nos Estados Unidos há mais de 40 anos. Com resultados ruins em tantos lugares, a Ford resolveu entrar de vez no mercado de veículos elétricos. Eles querem que até 2030, metade da sua produção seja composta por carros elétricos. Para alcançar essa meta, a empresa investiu mais de 7 bilhões de dólares só em 2021 nesse segmento sustentável, que é considerado pela Ford como uma forma essencial para recuperar o seu prestígio e voltar a crescer no mercado automotivo, já que ela está vendo sua participação cair
também nos Estados Unidos desde 2017. Hoje, a Toyota é a fabricante mais valiosa do mundo, sendo avaliada em mais de 237 bilhões de dólares. E a Ford se vê apenas na quarta colocação do ranking da Forbes, valendo seus 60 bilhões de dólares, abaixo também da Volkswagen e da Mercedes-Benz. O toyotismo, que derrotou de forma notável o Fordismo do século passado, ainda mostra a força da Toyota nos dias de hoje, com a empresa japonesa valendo quase 4 vezes mais que a companhia americana. Então, foi a competitividade o grande motivo para a Ford abandonar o Brasil? Na realidade, não. O Brasil também tem culpa no cartório. Apesar de ter chegado no país no início, o Fordismo e a indústria automotiva brasileira só nasceram de verdade na década de 50, com o governo de Juscelino Kubitschek. Desde então, ela vive cheia de altos e baixos. Na década de 90, por exemplo, com a abertura econômica, houve uma enxurrada de fabricantes estrangeiras em solo brasileiro, e de 2003 a 2013 ocorreu o chamado boom no setor no Brasil. Com uma grande produção aliada ao mercado consumidor aquecido, em 2013 o pico do segmento foi atingido, quando 3,7 milhões de veículos foram fabricados no país. Porém, dali em diante a coisa só piorou. E entre 2015 e 2016, o Brasil passou por sua mais severa recessão, e a indústria brasileira como um todo sofreu um forte baque, já que o país estava indo para o fundo do poço, enquanto a inflação destruía nosso poder de compra e os juros iam para as alturas. Essa crise atingiu claramente a indústria de automóveis, mesmo com as mudanças do governo e política econômica, como a redução do IPI para o setor da indústria automotiva, até hoje não se recuperou totalmente dos problemas da economia depois da recessão de 2015. Apesar de nem sempre essas crises serem consequências de medidas erradas que nós tomamos, essas medidas erradas ainda são responsáveis por grande parte da decadência desse segmento. Vamos pegar, por exemplo, um efeito imediato da queda de IPI. Uma outra fabricante de carros no Brasil, quando o governo federal reduziu o IPI, fez com que uma indústria mandasse peças para sua produção, para a montadora daqui no país. Chegando na montadora com a nota fiscal sem a cobrança do IPI, eles não puderam entregar, porque o STF tinha afetado a redução do imposto enquanto as peças ainda estavam em trânsito. Assim, as peças tiveram que retornar da montadora para a fábrica. Chegando lá, em 2 dias, o governo não conseguiu uma liminar para manter o imposto zerado. Então, a montadora não conseguia receber o seu produto, graças a toda essa confusão. E isso não acontece só com a indústria de carros, mas todos os setores. Isso é o Brasil. Para fazer a contabilidade de impostos, para se ter uma ideia, as empresas brasileiras gastam 1.958 horas por ano cada uma. A média mundial de fazer esse mesmo trabalho é de 160 horas. São 60 bilhões gastos por essas empresas com contabilidade fiscal por ano, de acordo com o Banco Mundial. O custo Brasil, sem dúvidas, ajudou a empurrar a Ford para o abismo, na medida em que ela conseguia produzir pouco e vender muito menos. No nosso país, a decisão de fechar suas fábricas e se tornar uma simples montadora foi incentivada pela perda de subsídios fiscais também. Em Camaçari, na Bahia, o pacote de subsídios para a Ford se encerrou em dezembro. O governo decidiu renovar a partir de janeiro, mas cortando pela metade e não zerando como era a vontade da empresa. Parece que essa foi a gota d'água, mas de lá para cá, como a Ford está saindo no Brasil? Bom, as vendas da empresa despencaram em 72% e a participação da marca no mercado nacional caiu de 7,14% para apenas 1,91%. Então, a culpa da Ford sair do Brasil não é exclusivamente do país, mas nossas crises de impostos certamente ajudaram. Porém, como dissemos, a Ford não saiu só do Brasil. O mundo não é preto no branco 8 ou 80. Situações como a da Ford mostram a complexidade de grandes empresas multinacionais, onde algumas coisas são terras das empresas, outras são externas. Algumas são controláveis, outras nem tanto. Problemas complexos que apresentam uma única causa tendem a estar sendo extremamente mal avaliados. Sem dúvidas, a decisão da Ford foi estratégica, pensando inclusive no posicionamento internacional da marca. A empresa já sofreu no passado pela competitividade mundial e hoje luta para entrar de vez no setor dos carros elétricos, que por sinal ainda não engrenou no Brasil. A competitividade, as crises no Brasil e vários outros fatores formaram a saída da Ford do nosso país. Qualquer outra resposta mais simples não corresponde à realidade. Mas e aí? Acha que um dia eles vão voltar para nossa terra? Gostava dos carros produzidos aqui? Deixa aí pra gente nos comentários. Não esquece do like e da inscrição, que eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal!